Bem, irmãos, graça e paz. Podem sentar. Bem, abra sua Bíblia comigo no Salmo 115 novamente. Quero dizer que estou muito feliz. Uma alegria imensa, irmãos, que não cabe no meu peito. Porque Deus tem feito coisas grandes na minha vida, mesmo sem eu merecer. Deus tem me favorecido assim de uma forma imensa. Deus me deu uma família maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, e sou feliz, irmãos, ainda mais porque minha família hoje está presente aqui hoje, e eu espero que de alguma forma Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Peço que vocês tenham um pouco de paciência. Vamos caminhando devagarzinho, e vou falar alguns textos ao decorrer da mensagem. Então, se você não tiver Bíblia, acompanhe aqui na tela atrás. Peço que o irmão Adriel esteja atento aos textos que eu vou citar aqui. Mas vamos para aquilo que de fato nos interessa e é importante, que é a exposição da palavra de Deus. Eu quero ler novamente o Salmo 115, e os irmãos só acompanhem comigo e se atente à leitura, que diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu santo nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Eu quero dar ênfase mais uma vez ao verso 8, que diz: Tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Amém? O salmista aqui, irmãos, ele nos diz que existe um processo. Se você se atentou à leitura, ele diz que existe um processo de assemelhação na idolatria. E ele diz no verso 8 que nós nos tornamos semelhante àquilo a qual nós adoramos, aquilo que nós colocamos no centro do nosso coração. O versículo de número 4, ele diz que os ídolos têm boca, mas não podem falar. Ele diz que os ídolos têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem cheirar. Eles têm mãos, mas eles não podem apalpar. E aí ele diz: tornem-se semelhante a eles todos aqueles que neles confiam. Então existe um processo de deformação na idolatria. O homem cria seus deuses, ele carrega os seus deuses nos seus ombros, mas eles não podem, esses deuses não podem sustentar essas pessoas. E então quem adora esses deuses vai se tornando semelhante a eles, vazio, insensível, incapaz de agir. Então a idolatria, irmãos, ela afeta os sentidos sensoriais, que são os 5 sentidos a qual nós conhecemos, que são visão, audição, olfato, paladar e o tato. A idolatria, ela afeta esses sentidos. E são justamente o que os ídolos possuem simbolicamente, a qual o salmista diz. Ele diz que os ídolos têm boca, ele diz que os ídolos têm olhos, ele diz que os ídolos têm nariz, ele diz que os ídolos têm mãos, mas eles não podem agir, não podem fazer nada. E aí, quem adora esses ídolos, esses deuses, irmãos, que não vê, que não enxerga, ele se torna semelhante a esse Deus, ele não consegue enxergar. Quem adora um Deus que não vê, não consegue ver. Quem adora um Deus que não age, irmãos, ele se torna incapaz de agir.
Então, o ponto da adoração é justamente a esse. Nós nos tornamos semelhante à imagem do objeto, a qual nós colocamos no nosso coração e colocamos no lugar de Deus. E o resultado da adoração à idolatria, a ídolos, não é bênção, mas é ruína. O vazio espiritual ele vai tomar conta das pessoas e o adorador ele vai sendo destruído em seu interior. Então, o Salmo 115, ele descreve exatamente essa tragédia. A desgraça da idolatria está na incapacidade de transformar o adorador e gerar vida na pessoa que está adorando aquele ídolo. Mas quando o homem adora o Deus verdadeiro, irmãos, a mesma coisa acontece. Ele se torna semelhante ao verdadeiro Deus. E o que isso significa? Ele passa a ter vida. Ele passa a conseguir agir, ele passa a conseguir responder aquilo que Deus está falando para ele. Mas vamos definir aqui, irmãos, aquilo que nós estamos falando aqui, que é idolatria. O que é idolatria? Porque nós temos uma ideia um pouco equivocada de idolatria. Muitas pessoas acham que idolatria é somente você criar um ídolo, né, de barro ali, ou de ouro, ou seja lá o que for, e você se ajoelhar diante desse ídolo. Mas idolatria não é somente isso. Idolatria é tudo aquilo, irmãos, a que seu coração se apega, em que você confia como segurança definitiva para a sua vida. Algo que seu coração se apega e você fala, eu dependo disso para viver. Isso é a razão da minha vida. Sem isso eu não consigo viver. Isso pode ser um ídolo no seu coração. E um ídolo é um Deus falso. Isso pode ser um Deus falso, que você colocou toda a sua segurança, você colocou toda a sua confiança, você colocou toda a sua fé nisso. E sem isso você diz que você não pode viver. Então ídolo é tudo aquilo que exige lealdade, que é devida exclusivamente a Deus, ao Deus verdadeiro. E a natureza essencial da idolatria, primeiro, é a substituição da glória do Deus incorruptível por imagens. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, a qual os homens substituíram a glória do Deus incorruptível por coisas corruptíveis. E a segunda coisa, irmãos, a segunda natureza da idolatria é a substituição da verdade pela mentira. Os homens substituem a verdade de Deus pela mentira e começam a servir a criatura no lugar do Criador. Isso é a natureza essencial da idolatria. E existe um castigo para quem adora ídolos e para o idólatra. E o castigo justo para a adoração distorcida de Deus é a anomalia em outros relacionamentos, o que vai incluir homossexualidade, o que vai incluir lesbianismo, desobediência aos pais. Então, a idolatria afeta o relacionamento das pessoas umas com as outras. Então a idolatria, portanto, ela é uma corrupção da imagem. Nós fomos criados para refletir o Criador, mas o pecado nos faz refletir algo da criação, algo que nós nos apegamos. E para nós entendermos isso com clareza, irmãos, nós precisamos voltar ao princípio, onde tudo foi criado. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26 e o 27. Olha o que Deus vai dizer quando Deus cria o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. Aqui, irmãos, Deus ele se apresenta como o verdadeiro criador de imagens. E a palavra imagem, no original, a pronúncia dela é tselen. E tselen indica uma representação ou um reflexo ou uma sombra. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Deus está dizendo que Ele criou o homem à sua sombra. Sabe o que é sombra, irmãos? Quando sua sombra é projetada na parede, o que ela faz? Ela projeta ali as suas ações. O que você faz, a sombra ali, ela projeta o que você está fazendo. E outra coisa, a sombra, apesar de nós não conseguirmos identificar a imagem perfeita da realidade, a sombra, ela nos dá a imagem correta, a forma correta da pessoa que está por trás da sombra. Se você vê uma sombra de um cachorro projetado na parede,
você vai dizer, tem um cachorro ali. Se você vê a sombra de uma pessoa projetada na parede, você vai dizer, tem uma pessoa ali. E é justamente isso que Deus faz. Ele cria o homem para projetar as suas ações. E quando a palavra diz, a Bíblia diz semelhança, a palavra semelhança é demut no hebraico. E essa palavra significa, ela ressalta a ideia de correspondência moral. Ela ressalta, o termo aqui acentua a relação não apenas de aparência, mas juntos eles vão significar aqui, irmãos, a ideia de relação, de relacionamento. Não que o homem seja divino, o homem não é Deus, o homem não é divino, mas ele foi criado para refletir a Deus. O homem foi criado, a humanidade foi criado para refletir quem Deus é, para refletir a imagem e semelhança de Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 7, olha o que o texto vai dizer. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Irmãos, pensa na criação do homem. Deus criou Adão com aparência de idade. Deus criou Adão. Quando Deus criou Adão, Adão tinha a aparência de alguém que tinha 30 anos. Deus não criou Adão bebê. E Deus cria ali aquele boneco. Deus cria Adão do pó da terra, irmãos. Deus pega o pó e vai criando aquele boneco. Deus faz o boneco, aquele boneco com forma humana, e só que ele não tem vida. Ele só tem a forma de uma pessoa, mas ele ainda não tem vida. E aí o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus sopra o seu espírito sobre o homem, e o homem passa a ser um ser vivente. O homem passa a ter vida quando Deus sopra o seu espírito sobre o homem. E aqui nós vemos uma coisa muito importante, que Deus, quando Ele cria a imagem, Ele dá vida para a sua imagem, diferente dos ídolos que as pessoas criam. As pessoas criam um ídolo com as suas mãos, mas ela não tem o poder de soprar o fôlego de vida sobre aquele ídolo, e mesmo assim ela fica achando que aquele ídolo pode lhe corresponder, aquele ídolo pode lhe atender. Mas a Bíblia diz que eles têm mãos, mas eles não apalpam, eles têm olhos, mas eles não veem, eles têm boca, mas não falam, eles têm pés, mas não andam. As pessoas precisam carregar eles nos ombros. Ou seja, esses ídolos inanimados são deuses mortos, não tem vida. Mas Deus cria o homem e sopra a vida no homem, sopra a vida na mulher. É isso que significa o homem ser a imagem e semelhança de Deus. E agora o homem pode projetar as ações de Deus. E não só isso, Deus, ele dá o governo sobre a criação para o homem. Deus diz para o homem, Deus cria os animais, cria as plantas, os vegetais, cria o mar, e Deus diz para o homem, governe o homem sobre todos os animais da terra, sobre todos os animais do mar, as aves que voam no céu, governe o homem sobre tudo. E quando Deus está dando autoridade para o homem governar sobre a sua criação, é que o homem passa a ser o representante de Deus na terra. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus dá autoridade e governo para o homem reger a criação que ele criou com a sua própria palavra. Isso é maravilhoso. E aí, o Senhor forma o homem do pó da terra. E como nós falamos, diferente dos ídolos, Deus cria o homem vivo. E outra coisa, Deus cria o homem para se relacionar. O homem tem a necessidade, a humanidade tem a necessidade de se relacionar com as pessoas. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, irmãos, todos os dias, Deus vinha na viração do dia ter comunhão com Adão. Todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Todo dia. Imagine a presença de Deus ali, todo dia conversando com Adão. E aí, Adão, como foi hoje? O que você fez hoje? Ah, Senhor, hoje eu reguei a terra. Hoje eu dei nome aos animais. É isso aí, Adão. E não só para ter comunhão com o homem, mas Deus criou o homem para ter relação uns com os outros. Quando Deus criou os animais, a Bíblia diz que Deus criou os animais, e aí Deus fez Adão, e Adão começou a olhar para os animais, e Deus criou os animais em pares, cada um tinha o seu par, o macho e a fêmea.
E Adão começou a olhar para os animais e ele começou a se sentir só, irmãos. Ele disse assim: não tem ninguém aqui que me corresponda. Não tem ninguém aqui que eu possa me relacionar. Aí Deus diz assim... Aí vai surgir a primeira cirurgia. O primeiro cirurgião foi Deus, tá, irmãos? Deus faz Adão cair em um profundo sono. Deus tira um pedaço das suas costelas e ali Deus forma a mulher. Quando Adão vê a mulher, irmãos, os olhos dele brilham e ele diz assim: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí Adão começa a se relacionar com a mulher. Ali sim poderia lhe corresponder. Então a imagem que Deus cria, irmãos, ela se relaciona. Ela se relaciona com as pessoas. Ela se relaciona com Deus. Diferente dos ídolos que não têm ações e também não pode se relacionar com Deus e nem pode se relacionar com as pessoas. Por isso que eu falei no começo que a idolatria, ela afeta os relacionamentos. Ela afeta o relacionamento entre homem e a mulher. Ela afeta o relacionamento entre os filhos e os pais. Os filhos começam a desobedecer os pais de uma forma desenfreada, irmãos. Por quê? Porque ele tem um outro Deus e ele precisa agradar aquele Deus dele. E ele prefere agradar o Deus dele do que agradar os pais dele. E aí ela vai afetar os relacionamentos. A idolatria afeta os relacionamentos. Então, irmãos, o homem, ele foi criado para refletir a Deus, para refletir a glória de Deus. E quando eu digo refletir a glória de Deus, a glória de Deus tem dois significados. A glória de Deus, ela pode significar uma luz resplandecente, uma luz forte. E ela significa os atributos de Deus. O que é os atributos de Deus? São aquilo que compõe o caráter e o ser de Deus. O amor de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus, a mansidão de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus. Essas coisas que compõem aquilo que nós chamamos a glória de Deus. E quando eu digo que o homem foi criado para refletir a glória de Deus, eu digo que o homem foi criado para refletir o amor de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Então nós precisamos refletir essas coisas para que as pessoas vejam Deus em nós. Certa feita Moisés disse assim para Deus: Senhor, eu quero ver a sua face, mostra-me a sua face. Deus disse para Moisés: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Ninguém pode me ver, Moisés, e continuar vivo. Mas eu vou passar de costa, Moisés, e você vai me ver. Eu vou pôr as mãos no seu rosto, porque se você me ver, você vai ser fulminado. Eu vou pôr a mão no seu rosto e vou passar de costa. E quando eu passar de costa, Moisés, eu vou proclamar o meu nome. E aí quando Deus passa diante de Moisés, Deus passa proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, e ainda que não inocenta o culpado. Então Deus, ele passa proclamando o seu nome. E Deus não fala, quando Deus passa proclamando o nome, irmãos, quando ele fala do nome dele, ele fala do caráter dele. Ele passa proclamando que ele é um Deus justo, que ele é um Deus santo, que ele é um Deus misericordioso, que ele é um Deus bom, que ele é um Deus que não tem o culpado por inocente. Ele diz: eu não tenho o culpado por inocente, ainda que eu perdoe as transgressões até a 3ª e 4ª geração. Então é isso que é proclamar, é refletir a glória de Deus. O profeta Abacuque, ele disse que chegaria dias, irmãos, em que a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Vai chegar um dia, e é isso que Deus pretendia com Adão. Quando Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, aí o que Deus fala para Adão? Adão, cresça, multiplique. Porque Adão deveria encher a terra, irmãos, da imagem e semelhança dele. A terra deveria ser cheia da imagem e semelhança de Deus. Deus disse para Adão: Adão, tenha filhos. Vai, multiplique, cresça. Para que a terra seja cheia da minha presença. Para que a terra seja cheia da minha glória. O salmista no Salmo 8, ele diz que o ser humano é a coroa da glória
e honra, representando Deus sobre a criação. A ideia, irmãos, é que Adão ele foi colocado como uma imagem régia de Deus sobre a criação. E essa ideia de imagem régia, ela é um conceito antigo que nós vamos encontrar ali nos paralelos da Síria e no Egito. Quando um rei, ele conquistava um reino. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes romanos de guerra. Eu gosto muito desse tipo de filme, aqueles filmes de guerra romano. Quando um rei, ele invadia um território, quando o rei invade um território, o que ele faz? Ele constrói uma estátua sua ali. E quando ele coloca aquela estátua sua ali, é como se ele estivesse dizendo: ei, essa terra é minha, essa terra me pertence. Ele está reivindicando a autoridade daquela terra a ele. E quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas, e ele coloca a sua imagem e semelhança na terra, Deus está dizendo: essa terra é minha, esse mundo é meu, essa criação me pertence, ela é minha. É isso que Deus está dizendo quando Ele cria o homem: a terra é minha, e eu vou colocar aí um regente meu. Adão, irmãos, era uma espécie de vassalo. Sabe o que é um vassalo? Vassalo é quando tem um rei maior e tem os governadores menores que governam certos territórios. Só que esses vassalos, eles devem fidelidade, obediência e tributo e serviço ao rei maior. E é isso que Adão é. Adão era uma espécie de vassalo. Ele devia a Deus fidelidade, obediência, tributos e serviços. É isso que Adão devia a Deus. Entretanto, nós conhecemos a história. Adão falhou. Deus só deu uma coisa para Adão que Adão não fizesse, irmãos. Deus deu liberdade com responsabilidade para Adão. Deus disse assim: Adão, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. É tudo seu, Adão. Pode comer tudo que tem no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí um dia está Eva lá passeando no jardim, a serpente vai e começa a conversar com Eva, e a serpente distorce a palavra de Deus, a serpente engana Eva, Eva toma do fruto, não satisfeita, ela dá para o seu marido, e ali as escamas dos dois caem, e o pecado entra no mundo. E aí a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por sua causa, ela vai produzir espinhos e abrolhos, você vai trabalhar até a morte, Adão, do pó do seu rosto você vai comer. Deus disse para a mulher: as dores do parto seu vai ser multiplicada. E a sentença que Deus dá para a serpente, Deus diz para a serpente que do filho da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então o homem perde com a desobediência a Deus. A imagem de Deus ela foi deturpada, a imagem de Deus foi corrompida, e aí a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque o homem perde, irmãos, essa glória que ele foi criado. O homem foi criado perfeito, irmãos, sem mancha, perfeito. Não tinha maldade, não tinha erro. Ele foi que Deus criou o homem justo, perfeito. Mas depois da queda, a humanidade ela foi se degradando e a maldade foi se multiplicando cada vez mais. Então, ao perder a glória de Deus, irmãos, o homem também perde o reflexo do Criador. E quando o homem deixa de refletir a glória de Deus, é inevitável, ele passa a refletir outra coisa. Ele substitui o Criador pela criação, como nós já dizemos, e ele troca a verdade de Deus pela mentira. E esse é o ponto que a idolatria entra em ação. Em Êxodo capítulo 20, Deus deu seus mandamentos. Deus tinha acabado de livrar Israel do Egito. E aí Deus chama o povo para o monte, e Deus vai dar os 10 mandamentos para o povo. E olha os primeiros mandamentos, olha o que Deus fala em Êxodo capítulo 20. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não adorarás, nem lhes dará culto.
Olha o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Não fará nada semelhante do que há no céu, do que há na terra, debaixo da terra. Não é para criar nada. Deus deu essa ordem para a humanidade. E há algumas razões, irmãos, de Deus ter falado isso. Por que Deus não queria que o homem criasse imagens para adorar? E há algumas razões. A primeira razão é que Deus ele não se revelou de forma visível. Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém nunca viu a Deus. Lembra o que o salmista diz? As nações perguntam, Salmo 115 que nós lemos. As nações perguntavam para Israel: onde está o seu Deus? Por quê? Porque Deus, o Deus de Israel, diferente do Deus das nações, o Deus de Israel é um Deus invisível. A invisibilidade de Deus, o Deus de Israel não se via. E aí as nações perguntavam: onde está o seu Deus? Aí o salmista diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele faz tudo o que ele quer. Então Deus ele não se revelou de forma visível. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 12, o texto vai dizer assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência alguma. Quando Deus se revelou para o povo lá no monte, irmãos, em Êxodo capítulo 20, a Bíblia vai dizer que havia raios, trovões, relâmpagos, o monte começou a tremer e Deus disse para o povo: não se aproxime do monte. Deus mandou fazer uma divisão, um muro, para que o povo não atravessasse o monte, porque se atravessasse, irmãos, a presença de Deus consumia a humanidade, consumia eles. Mas ali só ouvia a voz de Deus, ninguém viu a aparência, só ouvia fogo ali, trovões, relâmpagos. A Bíblia diz, irmãos, que a perna do povo começou a bater uma na outra, e todo mundo ficou com medo, em choque. E aí sabe que o povo falou para Moisés: Moisés, nós não queremos nunca mais que Deus fale conosco. Fala você com Deus, fala que Deus, deixa Deus falar com você, e aí você fala para nós o que Deus falou. Nós não queremos mais ouvir a voz de Deus não, Moisés. Irmãos, foi uma coisa aterrorizante, eles ficaram apavorados. Não queremos mais ouvir Deus falar conosco, porque a presença de Deus é algo aterrorizante. A Bíblia diz que todos os homens que viam a Deus, eles caíam como se fosse morto. Todos, não tem um que via a Deus e falava: oh, Deus, vou te abraçar, Senhor, vou te beijar, Senhor, o Senhor é tão lindo. A Bíblia diz que eles caíam na hora como se tivesse morto. Tamanha glória de Deus, tamanha presença de Deus, tamanha majestade de Deus. Ninguém consegue ficar de pé diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, por que eles não podem criar imagem? Porque Israel deveria aprender que o Deus vivo não podia ser reduzido a uma presença humana ou uma presença natural. Deus não pode ser reduzido a coisas. A Bíblia diz que Deus é espírito. Um espírito não tem forma. O espírito não tem forma humana. Aí você vai dizer: mas a Bíblia diz que fala da mão de Deus, do pé de Deus, do ouvido de Deus. A Bíblia usa essa linguagem para que nós possamos entender a Deus, porque senão nós nunca conseguiríamos entendê-lo. Então a Bíblia diz: a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. É porque senão a gente não entenderia quem é Deus. Deus não é igual eu não, irmãos. Deus não é igual você não. Mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Não está falando de aparência, não é aparência. Nós não parecemos com Deus. Deus é outro, Deus é diferente, Deus é magnífico, Deus é poderoso, Deus é elevado. E Deus não permite que o homem crie imagens para manter a distinção entre criatura e o Criador. Isaías no capítulo 40, a partir do verso 18, ele diz: com quem vou comparar a Deus? Ou que imagem vou representá-lo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Com quem eu posso comparar Deus? O Isaías diz: quem é semelhante ao Criador? Ninguém. O Criador transcende a criação e não pode ser confundido com ela. Quando nós falamos de Deus, irmãos, nós falamos de um ser do qual não se pode pensar nada maior. Você entende isso? Quando nós falamos de Deus, falamos de um ser do qual não se pode pensar nada maior. Pense em alguém que cria as coisas pela palavra.
A Bíblia diz que ele chamou à existência as coisas que não existem como se já existisse. Ele chamou as coisas à existência como se já existisse. Pelo poder da palavra, ele disse: haja luz, houve luz. Tudo pelo poder da sua palavra. E terceiro, porque nós não podemos criar imagens para afirmar a incomparabilidade de Deus diante dos ídolos. Isaías, no capítulo 42, verso 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra a imagem de esculturas. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com imagem, nem com homem, nem... Irmãos, pensa no homem mais poderoso que tem aqui hoje, nos nossos dias. Sei lá, Elon Musk, Donald Trump. Esses homens não são nada diante de Deus. Se eles verem a Deus, eles têm que se prostrar com o rosto em terra. Eles não são nada diante de Deus. Talvez a gente, né? Se a gente vê esses homens, a gente fica todo constrangido, abaixa a cabeça. Ó, você viu quem está aí? O Elon Musk. Eu não posso nem olhar para ele. Essa é a reação deles quando ver Deus. Olha, Deus, eu não posso olhar, sou pecador. Não posso nem olhar para ele. Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem uma imagem equivocada de Deus. A gente pensa em Deus como um velho que está lá no céu, sentado no trono, com uma barriga grande, uma barba branca, e ele tem um saco cheio de bênçãos para me dar. Senhor, eu quero uma chave de casa, toma, meu filho. Senhor, me dá um carro, toma, meu filho. Não, irmãos, Deus não é isso não. Deus é outro, Deus é elevado, Deus é supremo. Deus é grande, é todo poderoso, Ele não pode ser comparado com nada. Quando a gente for pedir algo a Deus, tem que ser com temor, reverência no coração. Muito cuidado quando for falarmos com Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes, ele diz: guarde o seu pé quando entrar na presença de Deus, e seja poucas as suas palavras, porque Deus está no céu e você está na terra. Guarde o seu pé. Quando Moisés foi subir o monte para na presença de Deus, Moisés foi tentar subir, Deus falou: ei, Moisés, tira a sandália dos pés, porque aonde você pisa é santo. Não vem assim não. A Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles foram bêbados no templo. Chegou bêbado no templo. A Bíblia diz que Deus consumiu eles com fogo, porque eles entraram de qualquer jeito na presença de Deus. Aí Deus foi, consumiu, virou pó. Eu estou mostrando quem Deus é para vocês. A Bíblia diz de Ananias e Safira. A Bíblia diz que a igreja ela fez uma obra de caridade. Todas as pessoas estavam levando suas propriedades, dinheiro, para ajudar os mais necessitados, para ajudar os mais pobres. Aí o que Ananias e Safira fez? Que tentou enganar a Deus. Eles falaram assim: vamos entrar nesse negócio aí. A gente dá uma parte dos nossos bens, fica com outra parte, né? Ninguém vai saber nada, e aí tá tudo bem. E aí Pedro chega lá e fala assim: Ananias, quem mandou você mentir para Deus? Quem ousou você mentir para o Espírito Santo? A Bíblia diz que os dois irmãos caíram mortos. Ananias e Safira. Deus matou os dois ali porque eles mentiram para Deus. Estou mostrando para você quem Deus é. Deus é outro. Cuidado ao entrar na presença de Deus. Mas há um episódio muito principal da idolatria no Antigo Testamento, que depois que Deus dá os mandamentos para o povo, que diz para eles adorar a Deus acima de todas as coisas, não fazer imagem de escultura, aí quando Deus terminou de falar, irmãos, o povo disse assim: Moisés, tudo que Deus falou nós vamos obedecer, tudo que Deus falou nós vamos obedecer. Aí Moisés falou: tá bom. Quando Moisés sobe para o monte, que Deus ia dar as tábuas da lei para Moisés, Moisés passou ali, irmãos, 40 dias e 40 noites no monte. E aí, daqui a pouco Deus fala para Moisés: Moisés, depressa, no capítulo 32 de Êxodo, verso 8, Deus diz para Moisés: Moisés, depressa se desviar, o seu povo se desviou do caminho que lhes ordenei. Fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí o seu Deus, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado.
Depois que Deus falou tudo isso, o povo viu a glória de Deus, o povo começou a fazer um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando para descer do monte. Aí eles disseram, Moisés deve ter morrido lá no monte, vamos fazer um bezerro aqui? Aí pegaram os brincos das mulheres, as joias das mulheres, queimaram ali no fogo, fundiram, fizeram um bezerro de ouro, começaram a cantar diante daquele bezerro, festejar, e disseram, aí o nosso Deus que nos tiraram do Egito, ó o nosso Deus aí. Aí Deus diz, Moisés, desce, Moisés, que seu povo já se desviou, já fizeram um ídolo para eles adorar. E a linguagem que ele vai usar aqui, irmãos, é muito, muito interessante. Ele diz, depressa desviou-se do caminho, e aí vem antes da afirmação, fizeram para si um bezerro de fundição, e em seguida no versículo 9 ele diz, ele retrata como o povo como muito obstinado, de modo que as três descrições elas estão interligadas de modo inseparável. Então, a descrição aqui ela pode ser entendida, irmãos, em termos de metáfora de gado mesmo. Parece que Israel se tornou insubordinado, e eles é retratado aqui metaforicamente como bezerros rebeldes que correm às soltas e precisam ser juntados. Seria isso uma figura, uma mera coincidência? A probabilidade aqui, irmãos, é que se trate mesmo de uma narrativa sarcástica, porque o povo está adorando o bezerro, e isso é indicado pelos três segmentos do texto que nós lemos. Depressa desviou-se do caminho, fizeram para si um bezerro de ouro, e o povo é muito obstinado. E aí nós vamos ter uma clareza maior disso em Oséias, no capítulo 4, no verso 16. Oséias diz assim, Oséias vai acrescentar ao quadro, ecoando esse episódio aqui do bezerro de ouro. Oséias diz, os israelitas são rebeldes como a bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros da campina? Ele diz que os israelitas são como um bezerro indomável, porque eles se tornaram semelhantes ao bezerro que eles criaram para adorar. Eles se tornaram semelhantes aos ídolos que eles criaram para adorar. E aí no versículo 17 de Oséias, ele declara, Efraim aliou-se a ídolos, deixem-nos só. O versículo 16, ele mostra que a obstinação de Israel é comparada a uma bezerra indomável, e é uma expressão aqui de idolatria. E em Oséias essa idolatria está quase sempre associada à adoração de bezerros, irmãos. E a consequência é o juízo divino. Deus abandona o seu povo deixando sem pastor. E a ideia é que o povo se tornou semelhante ao seu Deus, repetindo o mesmo pecado que Israel havia cometido, a qual nós já acabamos de falar. E depois de Oséias demonstrar como eles se tornam semelhantes ao Deus deles, Oséias vai falar o que acontece, qual é o juízo para quem faz isso. E aí vamos ler dois textos, eu vou ler Oséias capítulo 8 e depois o capítulo 13. Oséias capítulo 8, verso 7, ele diz, eles semeiam vento e colhem a tempestade. A palha não tem espiga, não produzirá farinha, e se produzir, estrangeiros a devorarão. Ou seja, eles semeiam a idolatria, um culto vazio como o vento, e a única colheita possível é a tempestade do juízo. Agora o capítulo 13, o verso de número 2 e 3, ele diz, agora eles pecam cada vez mais, com a prata fazem ídolos de metal, imagens esculpidas segundo a sua imaginação, todas obras de artesãos. Chegam a dizer a respeito delas, ofereçam-lhe sacrifícios, e homens chegam a beijar bezerros. Por isso eles serão como a névoa da manhã, como orvalho que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, como a fumaça que sai da janela. Então, do mesmo modo, aqueles que sacrificam e beijam ídolos são comparados a algo passageiro. E o profeta enfatiza que assim como os ídolos não têm consistência e logo desaparecem, eles também seriam assim. Como a névoa da manhã, como o orvalho que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, como a fumaça que sai da janela. Então note que os adoradores assumem a mesma natureza do ídolo, frágil e efêmera. Imitam o que adoram e por isso não terão o mesmo destino que eles. Serão passageiros. Aqueles que adoram ídolos são passageiros, mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor permanece para sempre, ele terá a vida eterna. Aqueles que confiam no Senhor. E aí, irmãos, eu vou tentar correr aqui para nosso tempo
que corre também. Então, a cegueira espiritual e a insensibilidade espiritual denunciadas por Jeremias e Isaías, que Isaías também vai denunciar no capítulo 6, que ele diz que o povo, Deus manda Isaías pregar para um povo, no capítulo 6, verso 10, ele diz, vai e diz a este povo, ouve, mas não entendais, vedes, mas não percebais, torne insensíveis o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e fechem-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e converte-se e seja sarado. Então, ele denuncia isso aqui, essa descrição aqui do Antigo Testamento, só que essa descrição que eu citei, até agora eu só citei textos do Antigo Testamento. E essa idolatria, ela vai reaparecer, irmãos, com força nos dias de Jesus. O mesmo povo que antes se curvava diante de ídolos de madeira e metal, agora se prostra diante de ídolos mais sutis. O legalismo, né, as tradições humanas e a confiança nas riquezas. Então, no Novo Testamento, a forma de idolatria, ela vai mudar, mas o coração permanece o mesmo. Longe de Deus e preso àquilo que substitui a presença de Deus. Por isso, quando nós chegamos aos evangelhos, encontramos Jesus retomando as palavras de Isaías para denunciar a mensagem e a cegueira espiritual que havia dominado as gerações. A idolatria continua presente no meio do povo, não mais nas imagens esculpidas, mas ela agora está no coração endurecido e nas tradições vazias do povo. Então, em Marcos, no capítulo 7, Jesus estava comendo ali com seus discípulos, e aí os fariseus eram um grupo religioso, irmãos, que estudava muito a Bíblia, as Escrituras, era um grupo bem religioso, cheio de regras, cheio de doutrinas, e aí eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, aí eles ficaram incomodados. Eles disseram para Jesus, por que seus discípulos comem sem lavar as mãos, quebrando a lei de Moisés? E Jesus disse, por que vocês quebram os mandamentos de Deus? Aí Jesus vai dizer no capítulo 7, ele diz, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adora ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Por que Jesus fala que eles quebravam os mandamentos de Deus? Porque, irmãos, sabe o que eles faziam? Eles davam uma oferta para Deus e diziam assim, se eu dar essa oferta para Deus, eu não preciso mais honrar meu pai e minha mãe. Se eu dar essa oferta para Deus, eu estou desobrigado de honrar meu pai e minha mãe. Aí Jesus disse, hipócritas, vocês desobedecem os mandamentos de Deus, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições de homens. Vocês anulam o mandamento de Deus para guardar a sua tradição. Então, a idolatria aqui, irmãos, não é só adorar uma estátua, mas colocar no lugar de Deus algo que não é Ele. E neste caso são as tradições religiosas. Os líderes religiosos, eles colocavam as tradições humanas acima da vontade de Deus, cegando a si mesmo e ao povo. Jesus chamou os religiosos de guias cegos. Jesus disse que eles negligenciavam o mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus disse, vocês são guias cegos. Como que um cego pode guiar outro cego? Então eles estavam cegos pela tradição deles. Eles não conseguiam perceber a condição deles. Eles colocavam a religião deles acima dos mandamentos de Deus, a tradição deles acima da palavra de Deus. Eu lembro de uma vez que Jesus curou um cego de nascença, em João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença, e aí eles começaram a procurar alguma coisa para criticar Jesus. E aí eles disseram assim, ele curou no sábado. Por que você curou no sábado, Jesus? Hoje é sábado, porque para os judeus eles não podem trabalhar no sábado. Os judeus não podem fazer atividade no sábado. E eles ficaram incomodados porque Jesus tinha curado um cego no sábado. Eles não estavam nem aí para a cura, eles queriam saber por que Jesus tinha feito isso no sábado. E aí Jesus vai dizer para eles no capítulo 9, no verso 39, eu vim a este mundo para juízo, Jesus disse, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele diz, os fariseus disseram assim, você está nos chamando de cego? Você está falando que nós somos cegos? Jesus disse, se vocês fossem cegos, eu poderia curar vocês.
Mas vocês dizem que podem ver, então vai continuar na cegueira. Porque, irmãos, o problema não é estar na idolatria somente. O problema não é só ser idólatra e estar cego, surdo, sem capacidade de se movimentar. O problema é quando a gente não reconhece isso. Não, eu sou espiritual. Eu sirvo a Deus, E ele não consegue enxergar o quanto que ele está cego. Mas você está cego. Não, eu vejo. Jesus fala, se você fosse cego, se você reconhecesse a sua fraqueza, eu poderia curar você. Mas você está falando que é são? Então continua aí na sua cegueira. Vai, continua aí na tradição que você fala que serve, que obedece. Continua nessa cegueira. Então a idolatria também pode ser, irmãos, a religião pode ser a idolatria. A tradição pode ser um ídolo acima de Deus. E não só isso, outra coisa que Jesus vai denunciar no Novo Testamento é a idolatria às riquezas. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra coisa que Jesus denuncia, irmãos, é o apego, o amor às riquezas. Você não pode servir a dois senhores. Jesus disse: ou vocês vão me amar ou vocês vão amar as suas riquezas. Então, o dinheiro aqui, irmãos, ele é tratado como um Deus rival. Jesus não permite neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Então a idolatria, portanto, não se limita somente ao campo religioso, mas também alcança os desejos humanos por segurança, status e poder material. A idolatria afeta, ela vai nesse sentido. Paulo diz em Colossenses que a ganância, ela é idolatria. É engraçado que às vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu sou muito ganancioso. Ele fala eu sou ganancioso. Tá certo. E quando a pessoa fala isso, eu sou ganancioso, ela já revela quem é o Deus dela. A Bíblia diz que a ganância é a idolatria. O Deus dela é as riquezas. E nós não podemos servir a dois senhores. Então a idolatria no Novo Testamento, Jesus mostra que não é apenas curvar-se diante de imagens, mas também é substituir a Deus por outra coisa que não é Ele. Então é essa aplicação que Jesus faz de Isaías. Como já foi nos falado ontem, Jesus uma vez ele estava contando parábolas. E aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? É muito difícil de entender quando o Senhor começa a falar por parábolas. E aí Jesus vai dizer no capítulo 13, no verso 10 de Mateus: porque o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Do contrário, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus está dizendo que fala por parábolas, porque aquele povo não entende o que ele fala, e ele vai continuar sem entender, porque Jesus fala para um povo que tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira. É um povo que espiritualmente está morto. Espiritualmente esse povo está morto e não consegue entender aquilo que Jesus diz. Aí Jesus diz para os discípulos: mas para vocês eu explico o que eu quis dizer. Para eles não, mas para vocês eu explico. Aí Jesus começava a explicar a parábola. A parábola quer dizer isso, isso, isso e isso. A multidão ouvia, era uma multidão que ouvia Jesus, irmãos. Mas Jesus só explicava o que ele queria dizer para os seus discípulos. Porque a multidão ouvia, mas dizia assim: eu não estou entendendo nada do que ele está falando. É bonito a forma como ele fala. Nossa, é admirável. Eles gostavam da forma que Jesus falava. A multidão ia, irmãos, ia um monte de gente para ouvir Jesus falar. Mas quem disse que eles entendiam? Não pensa que só porque havia uma multidão, todo mundo ali entendia o que Jesus dizia. Nem todo mundo entendia o que Jesus queria dizer. Aí Jesus chamava os discípulos de canto e falava: vem aqui. Eu quis dizer isso, isso, isso e isso. Era mesmo, mestre? Porque eu não tinha entendido também. Então é dessa forma que Jesus faz, irmãos. Então, mas a história bíblica, para nós corrermos já para o final, a história bíblica, ela não termina na deformação do homem da idolatria. O Deus que criou o ser humano, a sua imagem, como uma imagem viva,
ele não permite, irmãos, que essa identidade fosse destruída para sempre. Ele não permitiu isso. Se por um lado nós vemos Isaías denunciando o povo que se prostrou diante de obra das suas próprias mãos, por outro lado nós vemos as Escrituras que vai lembrar que o ser humano é na verdade obras das mãos de Deus, criado para refletir a glória de Deus e a bondade de Deus. E é justamente aqui que entra a boa notícia do Evangelho. Cristo é a verdadeira imagem de Deus. Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Lembra que nós falamos no começo que ninguém nunca viu a Deus? Aí João vai dizer no capítulo 1, ninguém nunca viu a Deus, mas o seu Filho unigênito é quem revelou o Pai. Jesus revelou a Deus. Agora nós podemos ver Deus em Jesus. Ele se materializou, ele se fez em forma humana, por amor à sua criação. Ele se materializou. Certa feita, como já foi nos falado ontem também, Filipe disse assim para Jesus: Senhor, mostra-me o Pai e isso nos basta. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, eu estou tanto tempo com você, Filipe. Você não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, Filipe, mostra-me o Pai. Olha o Pai aqui diante de você, Filipe. Porque quem vê a Jesus, vê a Deus, irmãos. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Nós podemos ver a Deus através de Jesus. Jesus reflete quem Deus é. Em Cristo. E em Cristo agora o homem é chamado a deixar os seus ídolos, a deixar de refletir os ídolos para refletir o Deus vivo. Em Cristo a história se inverte novamente. Aquele que é a perfeita imagem do Pai veio ao mundo para restaurar no homem a imagem que o pecado havia desfigurado. Se antes o homem se curvava diante de imagens feitas por mãos humanas, agora é ele quem é moldado pelas mãos do Criador. Em Cristo não somos mais formados pela imaginação do homem, mas criados pela graça de Deus, uma nova humanidade, viva, espiritual, santa, feita à semelhança do Filho de Deus. A Escritura vai nos mostrar que os ídolos são obras das mãos e da imaginação do homem, mas aqueles que creem em Cristo são feitos à imagem de Deus. Em Atos, no capítulo 17, verso 29, Paulo diz: sendo nós geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhos feitos pela arte e imaginação do homem. Não podemos pensar que a imagem de Deus é isso. Deus se revelou, como nós aprendemos ontem, na criação. A Bíblia diz que a criação reflete a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revela através da criação. E aí, como foi nos ensinado ontem, Paulo falando em Atos capítulo 17, que Deus criou todas as coisas para que o homem, tateando, pudesse encontrá-lo. Sabe o que é tateando? Como nós aprendemos, é quando está tudo escuro, irmãos. Sabe quando você está no escuro, apaga a luz, e aí você começa a tentar achar alguma coisa? Tentar procurar alguma coisa? E você não consegue? Deus fala assim que Ele criou tudo, todas as coisas, para que você, tateando, pudesse encontrá-lo. E não que Ele esteja longe de nós, Ele está bem perto. E talvez se você estiver buscando a verdade, mesmo sem ainda na sua cegueira espiritual, você está procurando a verdade, ela está bem perto, irmãos, ela está bem próxima de você e você pode encontrá-la em Deus. Deus, Ele pode tirar a cegueira de você. E agora, para nós encerrarmos, eu queria falar para vocês, irmãos, para concluirmos aqui, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em seu coração. Não é só uma imagem. Você fala assim: mas eu não me prostro diante de imagem? Eu não sou idólatra. O pastor Paul Washer, ele diz assim: me diz o que ocupa a sua mente, o que mais ocupa a sua mente, o que tira o seu sono, e eu vou dizer o que é o seu Deus. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser pessoas, pode ser os cuidados da vida, pode ser até mesmo um apego ao próprio corpo. Isso pode ser um ídolo.
Então a Bíblia diz que essas coisas são cisternas rotas, não tem água, não tem fonte de vida, não pode dar vida para as pessoas. Mas há uma boa notícia para vocês nessa noite. Um dia, irmãos, um homem celestial, Jesus Cristo, ele veio a este mundo para refletir a glória de Deus. E esse homem, Jesus Cristo, ele curou os cegos, ele curou os aleijados, ele curou os leprosos, ele expulsou os demônios, mostrando que ele pode também nos curar, tirar a cegueira do nosso coração. Em Coríntios, no capítulo 15, verso 49, ele diz que assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ele veio para remover, irmãos, a imagem dos ídolos e nos conformar à sua própria imagem. Ele é o único capaz de restaurar em você a imagem de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Jesus e o Evangelho pode restaurar a imagem de Deus em você. Charles Spurgeon, ele tinha uma frase muito famosa que ele dizia: Senhor, pinta nos olhos da minha alma a imagem do seu Filho. E a minha oração por vocês nessa manhã é para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus.